Amém? Vamos lá. Irmãos, eu queria aproveitar algo que Deus tem me incomodado e aproveitar essas 3 semanas abençoadas de preparação dos líderes, futuros líderes, desse trabalho que nós estamos aí nas terças-feiras. Tem sido muito bom. Eu creio que não só para mim, mas para os irmãos que têm aprendido. E a minha função aqui não é querer que tudo fique sobre a minha guarda, tudo fique debaixo das minhas asas. Pelo contrário, a minha função é preparar você para a edificação do corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia diz aqui, escolheu um para pastor, outro apóstolo, outro profeta. Mas tem um propósito de Deus ter me escolhido como pastor aqui nesta igreja. Não é para que eu continue como pastor e não prepare ninguém, mas está dizendo no versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Estão aqui os santos. Só tem alguns, né? Mas tá bom, eu glorifico a Deus. O aperfeiçoamento dos santos, para o que? O desempenho do seu? Fica com a Bíblia aberta, por favor, acompanha comigo, versículo 12. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então você foi chamado para este local, para esta casa de oração, para esta casa de adoração, para este ministério, para desempenhar o seu serviço. Pastor, eu ainda não sei que serviço eu devo fazer. Se empenhe em todos eles que você vai descobrir o seu dom. Por quê? Porque tem um propósito de Deus ter te trazido para cá. Tem um propósito de você ter descido as águas, de você ter reconhecido Cristo como teu Salvador, de você estar aqui até hoje. Não é por acaso, porque você tem amizade comigo, mas é porque Deus tem planos para a tua vida. É porque Deus quer usar você para a glória dele, para a edificação da igreja, para o serviço da igreja, para o serviço do Senhor. Então eu vou repetir isso milhões de vezes. Não se limite apenas a ficar assentado. Pastor, mas eu não posso mudar. Se levante, mude aquilo que precisa ser mudado na tua vida, para que Deus possa te usar como um canal de bênção. Eu tenho visto irmãos que chegaram aqui e não conseguiam nem andar. Estou falando espiritualmente para que você entenda. E hoje eu vejo sendo usado para a glória de Deus, porque se colocaram na brecha do Espírito Santo, se colocaram na posição, entenderam que tinha que largar algumas coisas para fazer a obra do Senhor. Então eu quero falar para você, se você até agora não fez, está chegando a tua hora de fazer. Está chegando a tua hora de arregaçar as mangas. Então a minha função aqui é equipar você. Quem participou a maioria dos 3 dias? Tem sido muito bom? Não tem sido? Tem uma outra mente depois de 3 semanas, onde tem mudado algumas coisas? Porque você está sendo preparada para fazer a obra de Deus. E é tão interessante, irmãos, que eu queria... Vai doer um pouquinho, tá? Vai doer só um pouquinho, mas vai ser rápido. Nós precisamos entender, irmãos, que a igreja ela não é um auditório, onde uns falam e outros ouvem. A igreja não é um auditório. A igreja não é um lugar onde uns pagam a conta e outros trabalham. Não é isso que acontece? A igreja, irmãos, pelo contrário, é um corpo onde todos que estão envolvidos são capacitados para fazer a obra de Deus. Então o que eu quero pedir para você? Se envolva. O que eu quero pedir para você, largue o que precisa ser largado, separe daquilo que precisa ser separado, para que Deus possa te usar. Preguei algumas semanas aqui atrás, para que acontecesse o chamado na vida de Abraão, e eu dei um exemplo da minha vida. Deus me separou de algumas coisas, me afastou de algumas coisas, assim como vai ter que te afastar de algumas coisas. Isso dói, irmãos, porque a gente está acostumado com aquilo, e quando separa, quando arranca, dói. Concordam comigo? Tem pessoas, irmão, só para você entender, às vezes elas estão com alguma verruga ou algum negócio, que aquilo ali já fez parte da vida dela, mas aquilo faz parte do corpo dela? Não, mas ela está tão acostumada que aquilo ali já não acostumou. Mas você precisa entender que para arrancar vai doer, você vai precisar passar por um procedimento, mas depois que arranca, volta aquilo que o Senhor tinha estabelecido para você. Espiritualmente não é diferente. Arranque o que precisa ser arrancado. Por quê, pastor? Porque eu vou começar a te ensinar. Primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, é Deus quem concede os dons. Por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu um para apóstolos, pastores, profetas, não é isso? Mestres, porque é Deus, não é o pastor que escolhe você.
É Deus quem te escolheu. O pastor não escolhe ninguém. Quem escolhe é Deus, quem separa é Deus, quem capacita é Deus. Eu sou apenas instrumento para a tua vida. Por quê, pastor? Porque o dons de ensino, irmão, dons de ensino é algo dado por Deus. Só que às vezes nós que somos, vamos dizer, professores que ensinamos, temos que entender uma coisa, irmãos. Se Deus nos deu os dons, não é para que a gente se ache melhor que os outros. Eu aqui não posso achar que sou melhor que os irmãos, pelo contrário. Eu tenho que entender que se Deus me deu, é para que eu passe para outra pessoa, para que eu capacite outras pessoas. Foi isso que Jesus fez. Porque quando nós achamos que somos melhores que os outros, o que Deus faz? Deus abate. O que Deus faz com o soberbo? Abate. Mas aos humildes Ele faz o quê? Exalta, oh glória, amado. É isso, irmãos. Amado, nós vamos começar um trabalho lindo, que vai ter muitas lutas, dificuldades. Mas se a igreja se unir com esse propósito, irmão, não só em participação, mas em oração, nós vamos crescer tanto em qualidade como em quantidade. Mas para isso nós precisamos estar na mesma direção, mesma afiação, mesma língua. Senão vai acontecer que nem a Torre de Babel. Deus vai ter que fazer o quê? Colocar várias línguas para confundir. Então olha só, o que eu aprendo aqui, irmãos, é Deus quem escolheu você, quem capacita você, quem chamou você. Então não se sinta inferior a ninguém. Não se sinta menor que ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque no corpo todos são úteis. Só para que você entenda uma coisa, nós vamos apresentar essa peça aqui em nome de Jesus. Estou me preparando. Nós fizemos uma peça de teatro numa outra igreja. Presta atenção aqui. Onde era a guerra dos órgãos. Aí tinha o coração, o pulmão, o ouvido, tinha o intestino, tinha vários órgãos. E nós éramos esses órgãos, os personagens. Fizemos muito lindo. E eu era o que? O intestino, irmão. Eu era justo o intestino, irmãos. E aí o intestino, ele é meio menosprezado pelos outros, não é isso? Que passa o que lá? O que sai lá, irmão? Não precisa falar não, tá bom. Ainda vamos jantar aí alguns, tá? Não precisa falar. E eu era o intestino, irmãos. Então, alguns me menosprezavam naquele meio. O coração se sentia o cara, porque se o coração parar, ele é o cara. O cérebro se sentia o cara, porque é ele que pensa. Tá entendendo? O pulmão. Então, só que, irmãos, quem ficou doente? O intestino. O que aconteceu com o corpo? Começou a parar, irmãos. O que eu estou querendo te ensinar aqui, não existe órgão melhor que o outro. Cada um tem a sua função. Não existe crente melhor que o outro. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua importância no corpo de Cristo, irmãos. Você está entendendo? Sabe aquele irmãozinho que ninguém vê, que às vezes pega bala, o papel de bala que a criança jogou? Deus está vendo. Ah, o pastor prega. Não, irmãos, Deus está vendo às vezes aquele lá que trabalha no bastidor, que ninguém vê. Você está entendendo? Então olha só, o que a gente aprende? A igreja, ela não é isso que eu falei. Pelo contrário, a igreja é uma academia. Que a gente vai para a academia para quê? Para se preparar, para se fortalecer, para ganhar saúde, para ganhar força física. A igreja é a mesma coisa. É onde nós aprendemos, irmãos. Então eu queria dizer para você que a igreja não é uma plateia, mas ela é um campo de treinamento. Você veio para cá para ser treinado. Ontem, olha para a tua vida, eu vou falar para você. Olha aí José Lopes, olha aí irmão Robson, olha a Janaína, olha a Heloísa. Olha quem nós éramos ontem, irmãos. Olha, pode estar difícil, mas olha espiritualmente quem nós éramos. Eu posso falar de mim, irmãos. Quem nós éramos hoje, o que Deus tem feito nas nossas vidas, o tanto que Deus tem capacitado, o tanto que Deus tem revelado isso aqui quando nós lemos, irmãos. Coisas que nós não compreendíamos ontem, hoje nós compreendemos. Então olha só, aprenda uma coisa. A igreja não é uma plateia, mas um campo de treinamento, onde os salvos, eu creio que vocês estão aqui em nome de Jesus, está aqui os salvos, né? Os salvos recebem dons e também recebem preparo, que é o que a gente está fazendo para fazer a obra do Senhor. Amados, um corpo tem vários membros, como eu falei, e todos os membros devem estar em ação, cada um cumprindo a sua função, porque se o intestino parar, o que acontece? O corpo todo para. E o intestino era menosprezado, irmão. Só porque param umas coisinhas lá, diferenciadas assim, que não servem para o resto do corpo. Então aprendam isso. Então, irmãos, os dons são distribuídos não para nós nos aparecermos, não para a gente competir com outro irmão. Eu tenho um dom disso. Não! O dom que Deus nos deu é para a gente se ajuntar, é para a gente edificar o corpo de Cristo.
Porque na igreja, irmãos, não há espaço para orgulho. Todos os membros são úteis e necessários. Cada um deve exercer a sua função, cooperando para a edificação da igreja. Segunda coisa que eu quero te ensinar: os dons não são para aparecer, mas para servir. Efésios 4:12 vai dizer: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério. Na minha Bíblia, na minha versão diz: do seu serviço. Para o desempenho do seu serviço. Olha só. Então, irmãos, nós não recebemos dons para aparecer, mas para servir. Eu e você fomos chamados para servir. Jesus ensinou isso. Então a posição de liderança que Deus tem me dado, né, não pode influenciar no que eu vou tratar os irmãos. Pelo contrário, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer autoridade, que sirva primeiro. É isso que Jesus ensina. Então, se Deus deu dons para mim, para você, não é para a gente se aparecer, mas é para a gente servir. Você está entendendo o que Deus está te falando essa noite aqui? Nós estamos para começar uma nova etapa da igreja. Será que você está disposto a usar os seus dons, os seus talentos? Pastor, mas eu não tenho dons. Talvez você saiba abrir bem a sua casa para a casa de Cristo. Tem pessoas que têm um local, um espaço melhor. Concorda comigo? Isso é um dom que Deus deu. Talvez você saiba receber as pessoas em casa. Nem todos sabem receber as pessoas em casa. Tem pessoas que você vai na casa delas, você não passa nem no portão. Verdade, irmãos. Então o que eu aprendo, irmãos? Nada temos que não tenhamos ganhado de Deus. Então se eu ganhei de Deus, de graça eu ganhei, eu devo ensinar os irmãos. Irmãos, lembre-se. Quem quer ser o maior não tem importância. Quem quer ser mestre não tem importância biblicamente. Só que quanto mais é dado, mais será cobrado. Aprenda isso. Eu sei da minha responsabilidade. Eu sei o tanto que Deus vai me cobrar. Então é isso, irmãos. Antes de almejar algo, tente avaliar a estrutura. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Mais é exigido. Então, irmãos, uma posição de liderança não é um local onde a gente tem privilégios. Porque eu estava falando com o irmão, eu não lembro quem foi esses dias. A gente até acabou tirando as cadeiras daqui, porque às vezes a gente, um hábito de quem está em cima, acha que quem está embaixo tem que servir. E aí nós aos pouquinhos foi tirando 1, 2, 3, para quê? Para que a gente fique todo mundo no meio do povo. Para aprender que ninguém é melhor que ninguém. Para que a gente possa, foi com uma irmã, lembrei. Para que a gente possa entender que o pastor não deve ser servido. Ele tem autoridade, sim, mas ele tem que servir também. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a posição de liderança não me dá privilégio, ela me dá serviço. E eu quero falar para você que é obreiro, você que será o futuro obreiro, você que é líder, você que será líder. Essa posição não te dará privilégio, mas te dará serviço. Mas também te dará a recompensa da mão de Deus. Porque todo o trabalho no Senhor não é vão, irmãos. Eu não vi um homem e uma mulher de Deus que se dedica na obra de Deus ficar parado, ficar travado, as coisas não dão certo. Pode ser no começo, porque vem lutas. Mas, irmão, eu nunca vi na Bíblia, e nem que eu convivo, pessoas que são dedicadas à obra de Deus. Ele sempre está, reclamando, porque Deus tem abençoado, porque aqueles que fazem a obra do Senhor, o Senhor guarda, o Senhor cuida, o Senhor abre as comportas do céu sobre a vida dele. Eu não vi ninguém, irmãos, que leva Deus a sério e se arrepender. Então o líder não é aquele que pensa que os outros devem viver em função dele, mas ele vive em função dos outros. Eu falo para vocês, o que seria da minha vida sem a igreja? Eu seria pastor? Vocês estão entendendo a importância de um para o outro? Irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus era um líder servo. Concordam comigo? Ao mesmo tempo que ele era líder, ele era servo. Jesus, irmãos, ele é tão lindo que ele vai falar assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E aí Jesus, irmãos, no meio daqueles homens, pega uma tigelinha, uma bacia de água, senta aqui, começa a lavar o pé deles. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? O maior gesto de humildade foi feito numa bacia de água e numa cruz do madeiro. Então, irmãos, por que queremos nos orgulhar tanto dos dons e talentos, se o próprio Jesus foi exemplo para nós?
Se o próprio Jesus nos deu exemplo que nós devemos servir uns aos outros, e ele perdeu a autoridade de Senhor por causa disso? Não, ele ganhou foi mais respeito. Ele ganhou mais respeito dos seus discípulos. Terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos: todos devem ser capacitados para o trabalho de Deus. Vou repetir: todos devem ser capacitados para o trabalho de Deus. Acabamos de ler dos santos. Não está falando que é o obreiro, não está falando que é o diácono, está falando todos os santos. Todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro devem ser capacitados para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Tá, irmãos? Então a igreja é o corpo de Cristo em ação nessa terra. Precisamos lembrar que nós estamos aqui e somos o braço de Jesus, somos o alongamento de Jesus. Então não tem como nós termos no nosso meio, eu vou falar aqui, vou ser um pouquinho bravo agora com a palavra, é claro, não olhe para mim. Não tem como existir um membro morto nem inútil no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Existem sim ministérios diferentes, sim, mas não com grau de importância maior do que o outro. Todos são servos na igreja. Não há espaço para inferioridade, mas também não há espaço para superioridade. Eu vou repetir: não há espaço para inferioridade e não há espaço para superioridade. Todos somos servos. Do pó viemos e do pó voltaremos. Você pode ter casa, dinheiro, carro, bens, o que for. Quando você morrer, você não vai levar nada. Então antes, nós devemos cooperar uns com os outros em amor, que é difícil, pastor. Às vezes lidar com o temperamento do outro irmão. Eu tenho um pensamento, o irmão tem outro. Eu tenho uma ideia, a irmã tem outra. Mas se tiver o amor de Jesus, irmãos, as ideias batem. A glória de Deus é manifesta. A gente tem que entender que, como foi falado domingo, a gente tem que se encher do Espírito Santo de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, das características, dos frutos do Espírito Santo é o amor. Então, amados, assim como não existe membro sem função no corpo, não existe crente sem ministério dentro da igreja. Você precisa descobrir o seu ministério dentro da igreja. Seja de ajuda, seja de limpar a igreja, seja de louvar, seja de adorar. O que você não pode é continuar do jeito que você está. Porque aí você vai se atrofiar, como um músculo que para de funcionar. Você vai se atrofiar e, além do mais, você estando atrofiado, toda a igreja vai atrofiar. Porque um membro, quando atrofia, atrapalha todo o corpo ou não atrapalha? Se eu atrofiar um braço meu, um dedo meu, o que atrofiar? Atrapalha todo o corpo ou não atrapalha? Ele já vai começar a se movimentar diferente. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não existe na igreja do Senhor isolado, crentes isolados, irmãos isolados dos demais irmãos. Assim como eu creio que não há crentes sem dons espirituais, como eu sempre ensinei, a Bíblia diz, você tem pelo menos um dom. Um dom. Então não há crente sem trabalho na igreja. O que você precisa arregaçar as mãos. Ah, pastor, mas fulano fala, deixa falar, faz para o Senhor. Ah, vai se levantar, deixa se levantar, continua fazendo para o Senhor. Tá glorificando a Deus, deixa falar. Dentro dos discípulos acontecia isso, por que na igreja não vai acontecer? Às vezes você para de fazer porque o fulano começou a falar. Você está fazendo para o fulano ou para Deus? Aí o pastor não elogiou, você para. Você está fazendo para o pastor ou está fazendo para Deus? Então acorda, sabe, acorda, desperta tu que dormes, e Cristo te levantará, e Cristo te exaltará. A palavra é essa, desperta. E a quarta e última coisa, crentes são capacitados para fazer a obra. Eita, essa vai doer, vou repetir, grava aí. Crentes são capacitados para fazer a obra e não fiscalizar a obra. Vou repetir. Os crentes são capacitados para fazer a obra e não fiscalizar a obra. Está no mesmo texto. Você deve desempenhar o seu serviço para a edificação do corpo e não para ficar de porteiro, de olheiro, de fiscal, de supervisor. Pastor, mas é muito forte. Porque a igreja, pelo contrário do que você imagina, ela é um mutirão.
Pode ver que a igreja só anda quando tem mais que um dando as mãos. Porque se tiver só um, não aguenta. Para limpar a igreja, para adorar a Deus, para fazer um trabalho social, para fazer um trabalho de escola bíblica, para fazer qualquer trabalho de oração. Se tiver um, não vai. Por isso que a igreja ela é um mutirão, onde todos os membros se envolvem com o trabalho. E há espaço sim para todos, para aqueles que acham que não há. Pode sim, às vezes tem algum irmão aí que acha que não tem espaço para aquele, mas para Deus tem. Irmãos, presta atenção que eu vou te dizer aqui algo espiritual. Jesus sabia ou não sabia que Judas ia trair ele? Irmãos, vocês viram algum momento Jesus expulsando ele no meio dos discípulos? Irmãos, nenhum momento você vai ver Jesus, sabe, menosprezando Judas. Irmãos, quando Judas vem, naquela noite que Jesus está descendo, Judas dá um beijo na face. Sabe o que Jesus chama Judas? Amigo. Eu vou repetir para que você entenda. Ele estava traindo ele, entregando ele para a morte. E Jesus fala assim: amigo, tu me traíste com um beijo. Jesus poderia mandar descer fogo do céu ali ou não poderia? Irmãos, a gente precisa aprender às vezes algumas coisas com a palavra de Deus. Então a gente tem que parar com esse negócio. Ah, que fulano não tem jeito mais, que ciclano, beltrano não tem jeito mais. Irmão, louvo a Deus que eu vejo aqui irmãos que já pensaram em desistir várias vezes. Pastorzinho, pastora, alguns irmãos, estava lá, orando, puxa na orelha quando tem que puxar, indo visitar quando tem que visitar. E hoje eu louvo a Deus, porque eu fico imaginando, irmãos, eu sou tão falho, se Jesus desistisse de mim, eu estava perdido. Todo dia Jesus não desiste de mim, irmão. Eu falho todos os dias. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? Há ministério para todos sim. E o nosso papel é fazer o trabalho. É fazer o trabalho. Seja ele do mais simples ou do mais que exige tanta coisa. O que você precisa fazer é o trabalho. Bora lá. Em vez de ficar apenas fiscalizando o trabalho, Deus nos chamou para fazer a obra, o trabalho. E não para sermos críticos dos que fazem a obra. Porque tem aqueles abençoados, que agora eu vou descer a cajadada, que ele não faz, e ele ainda se levanta para criticar. E não é só na igreja Cristo Vive em Nós, é em todas as igrejas. Ele não faz, mas ele se levanta para criticar os que fazem. Parece os fariseus, nem entram e nem deixam os outros entrar. A gente precisa despertar, irmãos. Por quê, pastor? Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Nós precisamos entender que esta igreja deve ser uma igreja onde cada crente descobre o seu dom, a sua função. E não é olhando para os outros que você vai descobrir o seu dom, a sua função. É experimentando, é falando: eu estou aqui, eu preciso fazer isso. Aí você vai descobrir o seu dom. Talvez você ache que o teu dom, vamos supor, é ficar na porta, mas depois de um dia que você tiver a oportunidade para pregar, o seu dom seja de pregação. Ou talvez seja o contrário, você acha que o teu dom é de pregação e talvez Deus te chamou para evangelização. Está entendendo? Então o que a gente precisa é estar ativo. Olha só, irmãos, nós precisamos entender que uma igreja que é saudável, ela cresce naturalmente. Um casal que é saudável gera filhos. Concorda comigo? Então, irmãos, o que eu aprendo aqui? Se o membro do corpo não é exercitado, ele se atrofia, como eu falei. Faz todo o corpo adoecer. E se ele se atrofia, ele sobrecarrega os outros membros. E eu vou falar mais. Além de te sobrecarregar, dá trabalho para os outros membros. Então, um crente que não trabalha, dá trabalho. Eita, pastor, hoje o senhor foi com cajadada. Não, irmãos, palavra Bíblia. Entendeu? Então, irmãos, assim, a igreja não é um clube de serviço, como eu falei, onde nós pagamos uma mensalidade, não é isso? Para ter benefícios. Um clube sim, a gente paga a mensalidade para ter benefícios. A igreja não é uma empresa onde quem tem poder manda mais e os demais obedecem. Não é isso, irmãos. Olha só, a igreja ela não é um estádio onde apenas alguns atletas entram em campo e os demais torcem ou criticam. Então saia do lugar de ficar assistindo, por favor. Se ocupe com a obra de Deus. A igreja ela é um corpo onde cada membro existe sua função. Aí eu tenho 4 perguntas para você, eu acho que é 4.
Qual é o seu dom espiritual? Outra, qual é o seu ministério na igreja Cristo Vive em Nós? Outra, qual será a sua contribuição para o crescimento da igreja Cristo Vive em Nós? Vou repetir e finalizo aqui. Qual é o seu dom espiritual? Qual é o seu ministério na igreja Cristo Vive em Nós? E qual será a sua contribuição para o crescimento da igreja? Quando tiver daqui a 5, 10 anos, você fala assim, ó, aquele trabalho eu estava lá. Aquela alma que desceu as águas, eu estava lá evangelizando ela. Você está entendendo? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Obrigado, irmão, obrigado. Porque quando é encajadado, irmãos, né, não dão glória a Deus, não, parece que está doendo os lombos, né? Põe a mão no teu coração, por favor. E eu não vou orar, eu vou pedir para que você ore. Para que Deus te ajude a descobrir os dons, você que não descobriu. E você que talvez estava parado, a redescobrir os seus dons. Comece a falar com Deus, fecha os teus olhos, não olha para mim não, por favor. Oração silenciosa. Papai, me perdoa, porque até aqui eu tenho olhado demais para os outros. Eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho aqui alguns recursos, Deus, então me ajude. Me ajude a ser útil na tua obra. Mas me ajude com humildade, Senhor, para que isso não atrapalhe, pelo contrário, eu seja um canal de bênção na vida desta igreja. Eu possa, Pai amado, por meio da minha vida, ajudar outros irmãos a serem edificados, a serem fortalecidos, a serem ensinados com a minha vida, com o meu exemplo. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego cada vida aqui esta noite, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a como foi pregado esta noite, Senhor. Que nós possamos realmente ser útil nas tuas mãos, descobrir os nossos dons, nossos talentos. Que nós possamos, Pai amado, parar de olhar para o outro e se empenhar na tua obra, na tua casa. Se empenhar, Senhor, em casa, na leitura, na oração, no jejum, no testemunho. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, capacita cada um aqui, Senhor, para que por meio da vida de cada irmão que está aqui esta noite, ou aquele que vai ouvir nas redes sociais, Senhor, eles possam ser canal de bênção para a sua igreja. Eles possam, Pai amado, ser edificadores. Eles possam ser órgãos vivos que ajudam outros a caminhar para frente. Tire de nós o nosso eu, a nossa falha, os nossos pecados, e nos ajude a glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.